Pessoal, boa noite. Meu nome é Adriana Prete, eu sou secretária adjunta aqui, diretora da casa, e em nome da 39ª Subseção de São Bernardo, gostaria de fazer a abertura oficial do nosso evento de hoje, de recebê-los aqui à nossa casa para prestigiar a palestra, cujo tema é Concessão de tutela de urgência nas ações movidas em face dos planos de saúde, rol taxativo ou exemplificativo. Gostaria de agradecer a presença aqui de todos os que estão presentes presencialmente e presentes online, assistindo o nosso evento. Além de agradecer a Tamires, nossa funcionária da casa, que está aqui prestando todo o auxílio para que nosso evento ocorra até o final, com toda a formalidade, com todos os requisitos que precisam para esse evento. Bom, eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa, então, o nosso palestrante da noite, Dr. Dario Reisinger Ferreira. Ele é advogado, professor universitário, especialista com pós-graduação pela Escola Paulista de Direito e presidente da comissão OAB Vai ao Bairro, na subseção de Suzano, aqui, nossa subseção vizinha. Para compor a mesa com ele, gostaria de chamar os membros da comissão, mas sem antes não deixar de fazer menção aqui a doutora Renata Silva Cunha, que é a presidente da nossa comissão de Direito Processual Civil, que infelizmente não pôde estar presente hoje, porque está com Covid, mas ela mandou um recado para a gente, nós vamos colocar daqui a pouquinho. Então, agradecer à doutora Renata pelo empenho e toda a dedicação que ela vem realmente demonstrando, à frente da nossa comissão, assim como todos os membros. E para representá-la, eu vou chamar aqui os membros da comissão que estão presentes hoje no nosso evento, a doutora Emanuela Carla Mello, que é vice-presidente da Comissão de Direito Processual Civil da nossa subseção, doutora Cíntia Pereira, que é secretária da comissão, a doutora Thais Helena Marques, que é membro da comissão, e o doutor Pietro Zampieri, que é membro da nossa comissão também. Para também acompanhar os trabalhos, está presente aqui na nossa casa doutor William, que é presidente da Comissão de Direito Sindical, e ele vai compor a mesa também esta noite. Por gentileza, doutor William. Doutora Larissa, que está chegando ali também, é presidente da Comissão dos Direitos dos Animais, da nossa casa. Doutora Larissa, fica à vontade ou para compor a mesa ou para se sentar aqui nas cadeiras à frente, que estão reservadas para os presidentes de comissão. Bom, nós vamos assistir um recadinho da doutora Renata, então, antes de darmos início à nossa palestra. Sim, ela está online, ela estará online o tempo todo. Antes também de você colocar, queria agradecer aqui a presença da doutora Raqueline Felizardo, minha colega de profissão. Eu nem vou falar que ela foi minha aluna, e nem vou falar em que ano ela foi minha aluna. Então, aí ela me lembra neste momento que o Gabriel também foi meu aluno, é porque eu comecei a lecionar com 10 anos de idade, E agradecer a presença dos doutores, da doutora, que estão aqui nos prestigiando. Vamos lá, Tamires. Também a por primeiro pela educação, parte de licença, e também por proporcionar esse desenvolvimento para eles. A gente vai ajudar um pouco a necessária para a realização desse evento. Gostaria também de agradecer a professora Gabriela Pereira, que é a secretária atual, ela também ajudou muito na comissão inicial de Gostaria de agradecer também pelo que eu quero, pelo apoio e a nossa as agradecimentos iniciais. Gostaria de dar uma honra para a comissão da espero que a gente tenha muitos eventos produtivos para vocês. Aqueles que quiserem nos acompanhar nas redes sociais, no nosso Instagram, Comissão de Processo de Conta, lá estão todos os nossos eventos. Já pode estar falando que nós temos 2 eventos, ligados. O primeiro é dia 26 de junho, do Dr. Jean, que vai falar sobre o processo cultural. É bem interessante para falar com ele lá.
Dia 6 de julho, a gente vai ter um liderança que também vai comparecer na nossa comissão para fazer uma aberta. A gente já vai ter mais um presidente para chegar, presidente todos que falam tudo bem. Gostaria também de agradecer ao Valente da Dificuldade, não notícia do nosso que já fez o nosso agradeço a ele, desejando isso bem, que essa vai compartilhar no seu tema. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigada por seguir pronunciar a gente, mas todo mundo rola com ele, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição de todos vocês. Um grande abraço e um ótimo dia. Rê, obrigada. A doutora Renata é Rê para os íntimos, né? Eu posso chamá-la de Rê e ela está lá vendo que eu estou chamando de Rê. Tem gente até com câmera aberta no online? Aí sim, hein? Uau! Aí, gente, vamos abrir essas câmeras aí, porque o palestrante quer ver as pessoas. Nós, como professores, a gente gosta de ver os alunos, né? E hoje, então, eu vou passar a palavra agora para o doutor Dario. Vou pedir licença para me retirar por algum tempo, porque nós estamos em uma outra reunião aqui na casa, mas, doutor, fica à vontade, se quiser falar daí, se quiser falar daqui. Pode estar funcionando aí também, vê se está ligado. É isso. Alô, está funcionando. Obrigada, viu? Bom, então, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite, em primeiro lugar. É sempre uma honra ser convidado para dar uma palestra, dividir um pouco de conhecimento. Agradeço, claro, em primeiro lugar, o presidente aqui da OAB São Bernardo e todos os membros da diretoria, assim como agradeço a doutora Renata e todos os membros da comissão dela. E agradeço a todos os advogados aqui da subseção de São Bernardo pela acolhida, né? Me senti muito bem-vindo aqui desde o primeiro momento que eu cheguei, desde o funcionário do estacionamento lá, que foi simpático comigo. Então, vou levar para a Suzano aí uma ótima impressão aqui da OAB de São Bernardo. Eu acho que eu já tinha estado uma vez só no estacionamento, porque eu parei e fui no fórum. Nunca tinha... E eu acho que eu só vim uma vez no Fórum de São Bernardo. Não é o Fórum de São Bernardo que chama Nelson Hungria, né? Eu lembro que eu sou muito fã do Nelson Hungria e desde a época da faculdade, Nelson Hungria, eu lembro que eu tirei foto da placa, fiquei super feliz de ver um fórum chamado Ministro Nelson Hungria e me lembro que é aqui em São Bernardo. Então, a gente vai falar hoje sobre essa questão dos convênios médicos, do direito à saúde, do direito de acesso à saúde, com algumas considerações sobre tutela de urgência e sobre essa discussão se o rol da ANS é exemplificativo ou taxativo, né? Vou primeiro explicar um pouco para vocês como eu cheguei até aqui para falar sobre esse assunto, né? Eu estava até comentando ali com os doutores. Na verdade, a minha militância, a minha especialidade, eu sou advogado criminalista, né? E a gente está aqui no grupo de processo civil, parece até um palavrão, né? O pessoal está pensando, o que é isso? Tira esse criminalista daí. Mas o que acontece é, em 2013, eu tive doente, eu descobri que tinha um câncer e fui fazer o tratamento, né? E aí toda aquela história, faz cirurgia, faz quimioterapia e faz mais cirurgia. Você passa um tempo ali frequentando o hospital, tal, e vai conhecendo as pessoas. E eu tive quase 2 anos de tratamento, então meu tratamento acabou ali em 2015, mas de lá para cá tudo bem. E o importante é encarar com positividade, né? E ter câncer foi tipo uma pós-graduação, né? Em vários assuntos. E eu tive a felicidade que eu me casei no meio de 2013 e eu descobri o câncer no dia 2 de 2014, foram 6 meses.
E assim que eu me casei, a minha esposa falou, vou levar a certidão de casamento, agora você passa para o meu convênio, né? A minha esposa não é... A minha esposa é advogada também, mas ela também é engenheira, ela é funcionária da Ajinomoto. Então, é uma empresa gigante, que tem uma estrutura, tinha um ótimo convênio, e a gente percebeu que não precisava se preocupar com nada. Eu não precisei nunca falar com o convênio. É tudo o RH da empresa que resolve. E o RH da empresa meio que fala com o convênio dando carteirada, sabe? Tipo, não fala pelo Dario, fala pelas 2.000 pessoas que estão naquele contrato, né? Então, o pessoal do convênio ligava para a gente para saber se estava tudo bem, se não tinha... Só que você está ali fazendo quimioterapia, tem gente do seu lado, você fica na fila de espera, você conversa com as pessoas. E eu lembro que o que me chamou a atenção foi que naquela época, naquele pacote, aquelas medicações da quimioterapia são super caras, tal. Só que tem remédio que é quimioterapia em si, que é, na minha linguagem de leigo, para matar o câncer, né? E tem remédios que não são exatamente para isso. E tinha um remédio lá muito bom que você devia tomar no soro antes da quimioterapia, que era para você não ter enjoo, para você não vomitar, para você se sentir bem. Tinha um outro lá relacionado com imunidade. E os convênios das pessoas negavam. Eu falo, gente, não é possível. O cara está falando que ele vai fazer o tratamento, tendo enjoo e vomitando, porque ele não vai pagar o remédio. E aí, você tá... eu acho que o bacana é isso. A gente que é advogado, e quem é advogado vocacionado, e é uma outra característica minha, eu sou advogado vocacionado desde a faculdade. Quem quer ser juiz? Levantava a mão. Quem quer ser advogado? Era eu. Nunca quis ser outra coisa. E eu fui estagiário da Defensoria Pública, aí você pega gosto na briga pelos direitos das pessoas que precisam, né? E eu tive felicidade, na minha época só tinha Defensoria Pública em Mogi das Cruzes, ali na região. E os defensores públicos de Mogi das Cruzes, todos muito aguerridos, combatentes mesmo, então eu já tinha isso comigo. E aí eu ficava ali fazendo quimioterapia, olhando no celular, tal, no tablet, e descobri que tinha uma súmula do TJ de São Paulo, que relacionado a câncer não pode negar nenhum medicamento. E aí comecei a falar para as pessoas, falei, vamos fazer uma ação aí para você, não sei o que, tal, se você não... eu tenho um irmão lá que é advogado, então eu mando para ele as dicas aí, para ele fazer, se não tiver ninguém também eu faço, vamos fazer ação para vocês. Deve ter sido um inferno para os convênios, né? Dá logo alta para esse advogado aí. E aí eu conversava muito com a minha coordenadora de curso, eu já era professor nessa época, e a minha coordenadora tinha sido minha professora, né? Ela foi minha professora e depois minha chefe ali na faculdade. Inclusive, ela é amiga da doutora Renata, que fez esse link. E eu falei para ela, professora, me coloca na próxima maratona, eu não lembro como é que era o nome, acho que era ciclo jurídico que a gente tinha. Me coloca na próxima aí que eu vou dar uma palestra sobre o direito do convênio médico. Não, mas você é criminalista, Dario. Eu falei, não, mas eu estou empolgado com esse assunto agora e a gente precisa explicar para as pessoas como é que faz esses processos. Porque eu não sei se os doutores têm a mesma sensação que eu, mas eu tenho a impressão que o Brasil ainda tem muito a cultura de não fazer o processo, de não entrar com ação. Então, às vezes, assim, já aconteceu várias vezes comigo, no Facebook, vaquinha para comprar o remédio, não sei das quantas, para não sei quem. Aí eu mando lá no inbox para a pessoa, não precisa de vaquinha, vamos fazer uma ação. Porque aí já vai logo, você vai ter o remédio, né? A gente hoje vai falar um pouco mais sobre a questão do convênio médico, mas com as devidas adaptações, todo mundo tem um convênio médico no Brasil que chama SUS. A diferença é que você não vai processar a pessoa jurídica lá de direito privado, você vai processar a pessoa jurídica de direito público, né? Município, Estado, União, ou os três juntos, e você vai ter o mesmo atendimento ali, né? Via judicial. E eu comecei a perceber, assim, a gente precisa multiplicar esse conhecimento. A gente precisa multiplicar porque parece que falta
para alguns advogados enxergarem esse caminho, para as pessoas saberem que esse caminho existe, porque tem que conseguir isso judicialmente, né? E aí, uma felicidade para o criminalista, né? Que você pesquisa jurisprudência aqui no Tribunal de São Paulo, tudo é ruim. Quando você vai processar convênio médico, você pesquisa jurisprudência, tudo é bom. E eu acho que na questão do karma aí também, eu estava brincando, né? Depois que eu morrer, eu conversando lá com São Pedro, eu falo, eu defendi uns traficantes, mas eu também consegui umas liminar lá para cirurgia. Vou dando uma equilibrada, né? Então a gente foi entrando nessa área, né? Eu não peguei para fazer isso como uma área de atuação, mas eu vou fazendo alguns pro bono, assim, que vão aparecendo, e aí a gente acaba tendo alguma experiência prática. E eu acho também interessante, né? Os membros da comissão estão aqui, também para responder dúvidas, para complementar alguma coisa que eu falar, né? Até porque vocês vão entender de processo civil bem mais do que eu. Se eu falar alguma bobagem, desculpa, né? Mas eu acho que o interessante é isso também para quem está assistindo, é essa troca de informações, né? Que vocês vão mandar aí do online também, e agradeço para quem está aqui pessoalmente também, nesse frio, né? Porque a questão do online é bacana, a gente atinge um monte de gente. Mas falar sem ninguém olhando a gente aqui fica um pouco difícil, né? Então, a gente vai desenrolando com as pessoas que estão aqui e todo mundo que está online aí vai assistindo a gente. E pode mandar pergunta e tal, né? Bom, do nosso assunto em si, começando a falar dele, eu lembro de um professor meu, a gente sempre começa pela Constituição Federal. Eu acho o máximo isso, acredito que os colegas da profissão também acham o máximo. Não importa, tem muitas discussões que não importam. Às vezes as pessoas que não são advogados, não são do direito, ficam meio chateadas com a gente. Mas eu vi tal coisa, não sei o que. Eu falo, mas não importa. Mas por que não importa? Mas você não quer ver o que eu vi? Não importa, eu sei o que está na Constituição. E o que tem que ser seguido é a Constituição, né? Então, quando a gente começa a relembrar a nossa Constituição Federal, e lá na frente a gente recapitula e faz o link dessa interpretação do assunto, o artigo 3º, inciso 1 da nossa Constituição Federal diz que entre os objetivos fundamentais da nossa República é uma sociedade livre, justa e solidária. Começou aí. O nosso assunto começa aqui. Livre, justa e solidária. A nossa Constituição diz que a nossa sociedade vai ser construída em cima dessa base: liberdade, justiça e solidariedade. O artigo 5º protege o direito à vida. Ali no caput. Sagrado, direito à vida. O artigo 6º protege o direito à saúde. Doutor, mas quando o senhor for falar de convênio, lembra também que é capitalismo, que tem que ganhar dinheiro, que o nosso país é capitalista. Bom, o artigo 170, que fala da ordem econômica, ele assegura a existência digna e a justiça social. O nosso capitalismo é um capitalismo respeitando dignidade da pessoa humana e justiça social. Não é o capitalismo que qualquer liberalista aí quer inventar. A nossa Constituição já disse como é o nosso capitalismo. E o nosso capitalismo respeita dignidade da pessoa humana e justiça social. Está lá no artigo 170. E o artigo 196 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E o dever do Estado não é só fornecer saúde diretamente, mas também estabelecer regras que o fornecimento de saúde seja interpretado para fornecer saúde. E o artigo 198 traz a existência do SUS, Sistema Único de Saúde, que é um atendimento universal. O SUS é um convênio médico sem carência e sem limitação, porque ele é para atender de forma universal e com responsabilidade compartilhada entre
município, estado e União. Então, né, essa aqui, eu acho que, na minha interpretação, é a espinha dorsal do direito à saúde previsto na Constituição Federal. Aí nós temos de importante a Lei 9.656 de 98, que traz a cobertura mínima dos planos de saúde. O artigo 10 traz o plano de referência, com as exceções de cobertura que são permitidas nos seus incisos. E o artigo 12 traz a cobertura mínima dos planos de saúde, de acordo com a Lei 9656/98. Lembrando que ela tem que ser interpretada de acordo com a Constituição Federal. A Lei 12.732/12, ela traz a questão do tratamento de câncer pelo SUS. E aí, muito importante aqui o artigo 2º, que diz que o início do tratamento tem que ser em até 60 dias do diagnóstico. Então, muito importante esse momento técnico aqui, em que o médico diagnosticou câncer, que é quando ele vai pôr lá num laudo o CID referente ao câncer, né? Provavelmente ele vai fazer isso daqui a partir de um exame, de alguma biópsia, alguma coisa. Esse exame vai permitir que ele conclua que aquele diagnóstico é câncer. A partir daí, a gente falando de SUS, tem 60 dias para começar o tratamento. E o tratamento se considera iniciado ou com realização de cirurgia, ou com o início da radioterapia, ou com o início da quimioterapia. Não adianta falar que começou o tratamento porque teve consulta médica. Não, isso não é tratamento. Tratamento é ou cirurgia, ou radioterapia, ou quimioterapia, né? De acordo com a Lei 12.732/12. Inclusive, eu estou seguindo um roteiro aqui para não esquecer de falar nada, mas eu vou deixar com os membros da comissão, porque depois, se vocês quiserem fornecer para as pessoas verem aqui as leis que eu estou mencionando, né? Ninguém precisa ficar preocupado se não conseguir anotar, não. Aí depois, eu considero importante o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 6º, inciso 4, que fala que o consumidor vai ser protegido de práticas e cláusulas abusivas, né? Porque tem convênio que quer pôr no contrato aí algumas exclusões, né? Ah, mas lá no contrato tá que tal coisa não cobre, né? Uma coisa que eu já enfrentei na prática e que os convênios tentam muito... É interessante falar isso, né? Mas os convênios tentam muito ganhar o consumidor no chaveco. E isso é uma coisa cultural que a gente precisa superar. Porque o atendente do convênio fala assim, não cobre mesmo. Veja na cláusula tal do seu contrato. Aí a pessoa olha e fala, nossa, é verdade, está aqui, não cobre. Como se importasse alguma coisa, né? Eu acho que de todas as ações que eu já fiz contra convênio médico, eu acho que em todas, eu nunca li um contrato de convênio médico. Porque não me importa. É engraçado falar isso, né? Não me importa em nada. Eles têm que respeitar uma cobertura mínima da lei. Eles têm que respeitar a Constituição Federal. Por que eu vou ficar lendo a fantasia que o advogado deles escreveu ali? Aquele delírio de que ele podia privar alguma cobertura. Aí um caso que eu lembro aqui, que eu acho que os doutores já enfrentaram, que é meio clássico assim, o convênio não cobre home care. Não existe essa de não cobrir home care. O nosso TJ tem uma súmula. Todo convênio cobre home care. Eu até aconselho as pessoas assim, eu falo, faz um convênio ruim, do baratinho, mas faz, para a gente ter alguém para processar. Não, mas aquele convênio não vai cobrir nada, doutor. Não importa, eu faço ele cobrir. Eu faço ele cobrir. Mas você tem que ter lá o baratinho, para eu ter quem processar. Às vezes vai ser mais rápido do que... Mas também, se não tiver, a gente processa o Estado. Mas às vezes vai ser mais rápido, vai ser mais fácil, né? O cumprimento vai ser mais ágil. Por exemplo, nessa questão aqui de 60 dias do SUS para começar o tratamento de câncer, o convênio manda começar em 48 horas, né? Então,
Às vezes é bom que a pessoa tenha o convênio, mesmo aquele convênio que prevê que não cobre um monte de coisa, porque pelo menos a gente tem quem processar e obrigar a cumprir. No Código de Defesa do Consumidor ainda, a inversão do ônus da prova, que é importantíssimo, importantíssimo. Uma vez eu lembro que um juiz falou assim para mim: doutor, o senhor não me trouxe, eu não lembro um documento que eu não tinha levado, a negativa do convênio, alguma coisa. Eu falei, mas eu não tenho, excelência. Eles não me entregaram. Doutor, o senhor é advogado, mete o pé na porta e pega. Eu falei, não, porque eu não tenho esse poder coercitivo que o Estado tem. Eu não vou meter o pé na porta de ninguém, mas eu vou pedir a inversão do ônus da prova. E eles que comprovem lá. E aí, a nossa jurisprudência evoluiu bastante nesse sentido também. Não precisa ficar esperando negativa do convênio. A ausência de resposta já é entendida como negativa, né? E outra coisa, se a pessoa tivesse recebido a resposta sim, ela não estava processando, né? Ela estava lá fazendo o tratamento dela. Eu não encontrei mais juízes nesse sentido, que exigisse a comprovação da negativa do convênio. Eles entendem que é óbvio que o convênio negou, né? Porque às vezes acontecia isso também. O convênio ficava evitando mandar a resposta, né? Para não dar a resposta, para dificultar o ajuizamento da ação. E o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que eu acho muito interessante, é que a interpretação das cláusulas contratuais, se elas forem duvidosas, elas sempre devem ser interpretadas a favor do consumidor. E uma coisa que eu sempre falo nas minhas petições, e inclusive junto a Acórdão lá falando nesse sentido, é que um convênio, um contrato de plano de saúde, ele tem como objetivo fornecer atendimento à saúde. O objetivo do contrato não é privar atendimento à saúde. Então, quando você vai interpretar um contrato de plano de saúde, você tem que interpretá-lo de forma que a pessoa receba o atendimento, e não de forma que ela não receba. É claro que a gente sabe que não é uma terra sem lei, existem limites. Existe lá a questão da carência, que algumas carências são sim permitidas, e isso vai ser cumprido. Mas a questão de se a pessoa vai ter acesso a determinado tratamento, se a pessoa não vai ter acesso a determinado tratamento, para mim, pelo menos, fica claro que o contrato tem que ser interpretado de forma que o acesso ao tratamento existe. E aí eu acho que o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor ajuda muito nesse sentido, que a interpretação, se houver dúvida na interpretação do contrato, ele deve ser interpretado a favor do consumidor. E quando a gente está falando de contrato de plano de saúde, é sempre contrato de adesão. Então, tem que ser interpretado a favor do consumidor, né? Então, isso daqui vai ajudando a gente a fazer a espinha dorsal da nossa argumentação jurídica, né? E o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência, né? A tutela de urgência, você precisa ter probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nas minhas petições, eu resolvo sempre muito rápido o tópico da tutela de urgência. A probabilidade do direito está em tudo que eu argumentei ali. Toda a minha fundamentação jurídica mostra que o direito é plausível, que ele existe, que provavelmente o autor está certo. E o perigo de dano em questão de saúde fica muito aparente. Ou vai piorar, ou vai sofrer, ou vai morrer, né? Fica muito aparente. E eu acredito, assim, que na nossa técnica de redação, é isso que a gente tem que mostrar para o juiz. Eu lembro de um professor que ele ensinava assim, fala lá do fumus boniuris, que são os seus argumentos jurídicos. Se você precisar, você ressalta os dois principais. E no periculum in mora, explica para o juiz a desgraça que vai acontecer se ele falar não. Esse é o periculum in mora. Ó, excelência, de acordo com o laudo tal e com o laudo tal, se não tiver tudo, se isso daqui não for resolvido em 2 dias, vai morrer.
Se isso não é perículo in mora, o que mais é perículo in mora? Né? E nessas questões de plano de saúde vem muito isso, né? Às vezes, medicamento para tratamento de câncer via oral. Se o convênio não... Agora a lei, há um tempo atrás, mudou e a própria lei prevê que tem que fornecer o medicamento para câncer. Mas eu tinha feito uma ação quando ainda não tinha essa mudança na lei. E você precisava se apoiar na jurisprudência, que o convênio tinha que fornecer também a quimioterapia, que é o remédio quimioterápico, para tomar em casa. Se não tomar, vai piorar. O câncer vai aumentar, as células cancerígenas vão se multiplicar. Então, isso é perículo in mora, né? E tem que explicar isso no pedido da tutela de urgência, né? E a base está ali no artigo 300 do Código de Processo Civil. E é importante estar muito atento à tutela de urgência, e acaba sendo até o gancho principal da nossa palestra, tutela de urgência, porque saúde é urgente. Saúde é urgente, né? É lógico que existem casos que vão ser mais urgentes, existem casos que vão ser menos urgentes, né? E quem vai dizer isso é o médico. Quem vai dizer isso é o médico. A gente vai falar mais para frente aqui, mas essa sintonia de diálogo entre o advogado e o médico que está cuidando para a gente, é o autor da ação, é o cliente. Para o médico é o paciente. Mas esse diálogo, um precisa entender a linguagem do outro. O médico precisa entender o que precisa ir para o processo e o advogado precisa entender o que o médico pode fornecer para ele. Porque são dois profissionais ali no caso e que não falam a mesma língua. Estão em áreas totalmente diferentes, né? E a experiência que eu tenho é que o médico, geralmente, ele quer ajudar. O médico, ele é vocacionado para tratar das pessoas. E esse médico que está tratando do paciente, é isso que ele faz. Ele trata do paciente, ele quer o paciente dele melhor de saúde. Ele quer que o paciente dele receba o tratamento. Então, geralmente, ele ajuda, né? Não aquele médico que passou para o lado negro da força e que não atende mais paciente, mas ele fica lá no administrativo do convênio, do hospital. Aí fica inventando jeito lá, ou de não tratar o paciente, ou de cobrar mais caro. Esse médico foi convertido aí pelo lado negro, né? Aí, acho que não tem médico assistindo, mas senão vão me processar aí. Mas é bom que eu ganhe umas sucumbências também. Às vezes ser processado é bom. Para a gente puxar um link aí no outro assunto, o rol da ANS é taxativo ou exemplificativo, né? Essa questão está agora na ordem do dia, porque o STJ tem um julgamento importante lá em embargos de divergência, né? O embargo de divergência no recurso especial 1886929 e o embargo de divergência no recurso especial 1889704. Sobre o rol, é relacionado com a lei 9961/2000, que é o que eu falei, vai estar nesse roteirinho aí que vai ser disponibilizado para vocês. Aí o ministro Luiz Felipe Salomão, que é o relator, falou que o rol é taxativo. Aí a ministra Nancy Andrighi falou que ele é exemplificativo, depois da vista. Pediu vista e depois falou que ele é exemplificativo. Aí o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva pediu vista. E aí a vista dele foi transformada em vista coletiva. Ó, gente, todo mundo que vai precisar olhar, já olha aí, porque depois a gente vai julgar esse negócio. E aí foi pautado agora para o dia 8/6. Então, de novo, o assunto vem aí, a primeira ordem, está bem próximo. Qual é essa questão? A ANS prevê um rol de doenças que devem ser cobertas pelo plano de saúde, de tratamentos, terapias e etc. Se a gente disser que o rol é exemplificativo, significa que o juiz, que o julgador,
de acordo com o caso concreto, ele consegue interpretar se aquilo deve ser coberto pelo plano de saúde. Se a gente disser que o rol é taxativo, a gente tira da mão do julgador e deixa na mão da ANS dizer o que o plano de saúde tem que cobrir, o que o plano de saúde não tem que cobrir, né? Do ponto de vista lógico da questão, eu entendo que é exemplificativo. Por quê? Hoje em dia, com tanta tecnologia que a gente tem, as descobertas e as inovações médicas, elas voam. É tudo muito rápido. O ministro Eros Grau, ele tinha uma frase que era assim: o fato sobe de elevador, o direito sobe de escada. O direito sempre chega atrasado. O fato acontece e aí o direito regulamenta. Se a gente for voltar milhares de anos aí no tempo, um dia um cara pegou ali um terreno que ninguém estava cuidando e ele falou, eu vou cuidar desse terreno. E anos depois apareceu o dono e falou, é meu. Ele falou, não tem mais como ser seu, porque você largou abandonado aqui, quem cuidou fui eu. E aí começaram a discutir esse assunto e alguém falou assim, ele tem razão, né, pô, estava abandonado. Você passou 10 anos sem querer saber desse negócio. E aí você volta agora, tá tudo bonitinho, cortou o mato. E aí alguém falou assim, vamos chamar isso de uso capião. Algum tempo foi assim. Então, não surgiu primeiro a regra do uso capião. Surgiu primeiro o cara que usa o capião um terreno, né? Eu gosto muito de um livro que chama A Cidade Antiga, do Fousteau de Coulanges. Nem sei se é assim que fala direito, né? Francês. Mas ele vem contando a história do direito romano antigo e falando da origem de todo o direito a partir das religiões rudimentares que os romanos antigos tinham, né? Então ele fala lá de como surgiu o uso capião, ele fala de como surgiu a servidão, né? Nada pertencia aos vivos, tudo pertencia aos mortos. Então o terreno não era do cara, era dos antepassados dele. E o terreno do lado não era do cara, era dos antepassados dele. E um deus não podia, e os antepassados eram deuses naquela época. E um deus não podia encostar no outro. Então você tinha que ter uma faixa de terreno que pertencia ao deus da passagem, para um deus não encostar no outro. E aí isso resultou na servidão. Então, o fato surge primeiro, o direito surge depois. Só que se a gente falar disso em termos médicos, as pessoas vão morrer. As pessoas vão sofrer. E o tratamento já vai existir. O tratamento já vai existir. E isso não se confunde com obrigar que o convênio médico pague por tratamentos experimentais. Não é isso. Porque aí é uma questão muito técnica da área médica, a partir de que ponto o tratamento é considerado experimental, a partir de que ponto ele não é mais experimental e ele já teve a regulamentação da Anvisa. Porém, a regulamentação da Anvisa já vai existir e a ANS ainda não vai ter colocado no rol. Então, você vai ter tratamentos regulamentados pela Anvisa, remédios, e que o convênio médico ainda não é obrigado a fornecer, porque não entrou no rol. Então, do ponto de vista lógico, aonde está o momento mais dinâmico do direito? No intérprete. No intérprete. A jurisdição, o dizer o direito previsto de forma abstrata, no caso concreto, que quem faz isso é o Poder Judiciário. Se você não amarrar a mão do juiz, no caso concreto ele resolve. E como que o juiz resolve? De forma justa. Mas aí se a gente vai para uma questão política disso,
Qual é a interpretação dos convênios médicos? Que essa forma justa do juiz é contra o convênio. Vou colocar a palavra nas bocas do convênio aqui, mas eles acham os juízes humanos demais. Mas eles decidem com muita humanidade. Eles têm pena das pessoas. Gente, a Constituição Federal, artigo 3º, inciso 1. A sociedade livre, justa e solidária. O cara fez um convênio médico. Ele contratou uma pessoa jurídica, uma empresa, para pagar todo mês, para ter um atendimento de saúde para ele e para a família dele. Ele pagou por 1 ano, 2 anos, 3 anos. O filho dele ficou doente. O convênio falou assim: eu não vou tratar seu filho, não. Porque não está escrito na lei que eu sou obrigado a tratar essa doença. O seu filho tem uma doença que acabaram de descobrir que ela existe. Então a gente não vai tratar. Gente, alguém consegue enxergar solidariedade nisso? Então, se eu disser que o rol da ANS é taxativo, inclusive fere a Constituição. Fere a Constituição. Doutor, mas é capitalismo e o convênio tem que dar lucro. Primeira coisa, prejuízo não está dando. Né? Qual é o convênio que está dando prejuízo? Então me entrega. Eu aceito. Acho que vocês aceitam junto comigo aqui. A gente assume. Unimed. Entrega para a gente aqui. Faz uma doação da Unimed para a gente que a gente administra. Já que está dando prejuízo. Sul América. A Intermédica adora negar tudo. A Unimed também, né? Entrega para a gente não está dando prejuízo. O que eles querem é mais lucro. Bradesco Saúde. O Bradesco está quebrando. Gente, no final do ano sai o resultado do lucro. O banco tem não sei quantos trilhões de lucro por ano. É obsceno. O senhor é socialista, né, doutor? O senhor é comunista, hein? Inclusive, da OAB de São Bernardo aqui deve ser, que é tudo vermelho aqui. Não, não é. Todas as OABs é vermelho. A nossa cor. A cor da advocacia é o vermelho. Não, não é comunista. Mas o capitalismo não precisa ser obsceno. Você não precisa lucrar trilhões com criança morrendo. Lucra trilhões, mas dá o remédio da criança, paga o tratamento da criança. Então, não cola esse argumento de que é o capitalismo. E aí, como eu falei, lá no artigo 170, que é o artigo do capitalismo, da ordem econômica. Ordem econômica, livre iniciativa, beleza, mas respeitando a existência digna e a justiça social. Esse é o nosso padrão. Essa é a nossa Constituição, essa é a nossa base da sociedade. Então, baseado nisso, eu entendo que o rol é exemplificativo. E aí, continuando nessa interpretação política, eu prefiro que a questão, se vai ter tratamento ou não, esteja na mão de um juiz. Eu confio nos juízes. Advogado, às vezes, a gente reclama de juiz. Porque às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Quando a gente ganha, a gente ama o juiz. Quando a gente perde, a gente odeia. Mas é um negócio meio igual do futebol, né? O juiz marca o pênalti pro seu time, você adora. Ele marca contra, você odeia. Mas depois você esfria a cabeça. Eu, pelo menos, faço isso. Várias vezes, depois com a cabeça fria, até que ele tinha razão aqui, viu? Até que ele tinha razão. E lá na minha área do criminal, às vezes eu falo pro cliente, eu falo, pô, mas até que ele tinha razão, né, cara? É 1 quilo para consumo pessoal. Pô, é um pouco demais. A gente tem muito no criminal assim, portar droga para uso pessoal não é tráfico, para uso pessoal.
Aí o cara é preso. Eu tive um cliente que foi preso com 2 pedras de crack. E aí o juiz perguntou assim, o senhor usa droga? Pelo amor de Deus, excelência, nunca. O doutor, ele ia vender, né? O cara, o bom era falar que usa. Nossa, doutor, como é que eu ia imaginar que o bom era falar que usa? Bom, brincadeira lá da minha área. Então, a questão é o seguinte, eu confio nos juízes. O nosso papel é mostrar para ele o caso da melhor maneira possível e tentar convencê-lo. Mas se eu tiver que escolher entre o atendimento de saúde de um familiar meu, eu prefiro colocar na mão de um juiz, não da mão da ANS. Eu estava preparando aqui a palestra e abri ontem o site da ANS. Está escrito lá na primeira página, o nosso rol é taxativo. Porra, ANS. Eu não estou na ANS, eu não conheço ninguém que trabalhe na ANS, eu estou falando a minha impressão, como cidadão. A ANS fechou com os convênios médicos. A ANS está ali para defender os convênios médicos. Porque a discussão está lá no STJ, uma discussão jurídica. Se o rol da ANS é taxativo ou exemplificativo, eu entendo que cabe à ANS fazer o rol. E parou aí. Por que eles estão falando? O nosso rol é taxativo. Está tomando partido. Está tomando partido. E se eu tiver que escolher entre a ANS e a Anvisa, eu fico com a Anvisa. Do que eu acompanho, eu vejo muito mais humanidade na Anvisa. Só que aí você vai me deixar nesse delay do que a Anvisa aprova até a ANS colocar no rol, eu prefiro um juiz com essa causa na mão, né? Eu tive um caso recente que até me fez pensar mais ainda sobre a questão do rol. A moça precisava de uma cirurgia. E essa cirurgia era para colocar uma prótese para preenchimento da calota craniana. E existe uma prótese que é impressa, que é feita numa impressora 3D. Vai pegar lá eu não sei como é que faz, gente, mas acho que escaneia lá o crânio dela. E a prótese vai ser feita exatamente para o crânio dela. O convênio não aprovou. Ele falou, não, prótese sim, mas a padrão. Impressora 3D, não. Aí, a questão do diálogo com o médico. Eu falei, pergunta para o médico se é igual. Doutor, ele falou que não é igual. Eu falei, mas pergunta para ele qual é a diferença e pede para ele pôr num laudo. Aí o médico sentou a mão no laudo. Vai encaixar melhor, vai evitar infecção, vai dar menos reação. E aí eu mandei tudo, transformei em linguagem jurídica e mandei para o juiz. Excelência, vai piorar a saúde da moça. E aí eu encontrei, para colocar na minha petição, um acórdão do Tribunal de São Paulo que falava exatamente sobre um caso de prótese feita em impressora 3D, que tinha que cobrir e que o rol da ANS só pode ser exemplificativo, não tem como ele ser taxativo. Por quê? Porque a velocidade da tecnologia nunca vai conseguir ser acompanhada por um texto normativo. E aí eu descobri também a súmula 102 do nosso tribunal aqui de São Paulo, que ela diz o seguinte: havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Ó, vejam que a súmula do TJ São Paulo, ela inclusive coloca que todo convênio deve cobrir tratamento experimental. Ela vai mais longe do que o rol da ANS. Qual é o único requisito?
expressa indicação médica. Gente, quem é o dono do paciente? Quem é o presidente do caso? O médico. O médico. Eu faço uma crítica aqui até a questão do CRM. O CRM, eu acho que o CRM tinha que participar mais dessas coisas, gente. Não importa onde eu estiver, se eu atuar fazendo algo relacionado à advocacia, a OAB me controla. Ela pode me controlar eticamente. Então, por que o CRM não chama esses médicos que estão tomando conta de convênio, que estão em cargos administrativos? Inclusive, outra coisa que não é minha área, mas eu me intrometo em tudo que é assunto. Por que o CRM não chama os peritos do INSS, que são médicos, e fala assim, meu parceiro, vem cá rapidinho. Esse cara aqui cuida desse paciente. Faz 5 anos. E ele é médico. Ele tem CRM. Porque se ele disse que a pessoa não consegue trabalhar, levantar peso, você que atendeu ele por 5 minutos disse que ele consegue. Eu vou... Aqui, ó, procedimento ético em você, eu vou te investigar. Porque eu entendo que você está se intrometendo no caso do seu colega. O seu colega é o médico do cara e ele falou. E você, em 5 minutos, disse que o tratamento do seu colega de 5 anos está errado. Eu acho que o CRM devia participar disso. E aqui é uma questão para o CRM. Expressa indicação médica, o nosso TJ falou. Por quê? Porque se o médico do cara falou que precisa, é porque precisa. Eu acho que a questão é essa. O médico do cara falou que precisa. Quem vai obrigar o convênio a cobrir ou não é um juiz. Por que você quer transformar uma lista de um órgão político, administrativo, em obrigatória? Então, não importa o que o médico do cara disse e não importa a interpretação que o juiz fez. Importa se está na lista ou não. Deixa eu ver se está na lista aqui. Não está. Vai morrer. Não faz sentido, é ridículo. É ridículo, né? Eu fico tranquilo que com o perfil do nosso tribunal aqui, de São Paulo, que é rebelde, o STJ pode decidir o que for. Para afetar a gente, vai demorar. Vai ser quando tiver uma questão de recursos repetitivos, e eles vão ter que obrigar o nosso TJ a aceitar. Porque o STJ pode decidir o que for. O nosso TJ vai continuar decidindo que o rol é exemplificativo. E aí o convênio samba para fazer subir recurso especial. Acende vela, reza, faz o que for. Vai subir um ou outro. Mas, no geral, aqui em São Paulo, o rol vai continuar exemplificativo. O nosso tribunal tem essa posição e o nosso tribunal também tem a posição de que ele entende mais do que o STJ. E se algum desembargador do TJ de São Paulo estiver ouvindo, nem vai ficar bravo comigo, porque vai falar, mas é claro, né? No criminal, a gente fica muito triste com isso. Porque o STJ tem um monte de decisão boa para o réu. E o TJ de São Paulo não está nem aí. Mas no saúde, a gente fica muito feliz. A não ser que a gente seja advogado de convênio, né? Porque o TJ de São Paulo não está nem aí para convênio médico. Ele manda cumprir mesmo. Então, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, mas é claro, a gente está torcendo para que o STJ firme a posição de que o rol é exemplificativo, né? Eu não tenho nenhuma ressalva com o STJ, confio muito nos ministros do STJ, acho que o caso está em boas mãos, acredito que a decisão vai ser que o rol é exemplificativo, né? Agora, se eles decidirem que o rol é taxativo, eu vou ficar chocado, né? Porque
Não faz sentido, eu não consigo entender. Não consigo entender a ideia de um rol taxativo, né? Eu vejo isso num movimento... A gente tem isso, aí também é uma opinião minha, a gente tem isso de muito perigoso no Brasil, de querer imitar coisas que são dos Estados Unidos. E eu vejo muito isso num movimento de querer que o Brasil tenha aquela questão de que se não pagou não vai ser atendido, sabe? De que então vai morrer mesmo, né? Aquele negócio do filme lá do pai que sequestra todo mundo no hospital porque o convênio médico não vai pagar a cirurgia do filho dele, sabe? E às vezes eu vejo que o Brasil, algumas pessoas, tal, tem um fetiche por ter essa questão, né? Dessa cobertura de saúde, né? Que, que, que não precisa cobrir tudo, né? Que não precisa dar atendimento à saúde, que se a pessoa não pode pagar, ela não vai ter mesmo, né? As pessoas, assim, não sei se vocês se chocam tanto com isso, mas eu me choco. Brincando aí numa roda de conversa, você ouve assim, mas eu não vou pagar o atendimento de saúde do filho dos outros. Se ele não pagou, eu falo, gente do céu, como pode, né? É de um egoísmo, é de uma mesquinhez. Então, assim, a gente já está falando aí de cobrar mensalidade nas faculdades públicas. Não vai demorar para vir a ideia brilhante de que o SUS gratuito, a conta não fecha. Vai vir assim, né? Alguém vai falar bem assim, gente, a conta não fecha. A frase mágica para falar todo tipo de maldade é essa, né? A conta não fecha. Então, vocês não vão poder comer, não. A conta não fecha. Seu filho não vai fazer cirurgia, não. A conta não fecha. Esse negócio de a conta não fecha é perigoso. E nunca mostram essa conta pra gente. Essa conta que não fecha, nunca mostram, né? Então. O INSS, você se aposentava com 60, agora você tem que aposentar com 80, porque a conta não fecha. Mas deixa eu ver a conta, não é? Então, não está funcionando, né? Eu entendo que não está funcionando, né? Às vezes, quando algum amigo meu vem falar assim, mas você tem que ver o mundo, Estados Unidos, não sei o que, eu falo, cara, vamos falar de Finlândia, Noruega, e eu converso com você. Suécia, tem exemplos aí de atendimento muito melhor para o povo. Mas por que Estados Unidos? Porque eles fazem os filmes que a gente assiste? Não sei por quê. Da onde tiraram isso? Que é Estados Unidos o referencial. A gente tem referenciais muito melhor. Na verdade, a gente tem referencial para tudo que é lado, se a gente quiser, né? Tem país que não pode um monte de coisa, tem país que pode um monte de coisa, mas não. Essas pessoas aí que gostam de simplificar alguns raciocínios, né? Estados Unidos. Porque lá tem o exemplo que eu quero, né? Mas não quer dizer que está certo, né? Pode estar dando tudo errado lá. Aí, gente, um pouquinho sobre as súmulas do Tribunal de São Paulo. Eu confesso para vocês que foi lá quando eu fiz, eu acho que a primeira ação do senhorzinho que precisava do remédio, que eu descobri que existiam essas súmulas. Ninguém nunca tinha me contado que tinham as súmulas do Tribunal de São Paulo, e nem que uma parte dela falava só de questão de plano de saúde. Eu, pelo menos na faculdade, tudo, só tinha ouvido falar das súmulas do STF e do STJ. Aí eu descobri as súmulas do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí, por exemplo, a súmula 90. Havendo expressa indicação médica para utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer. Todo convênio médico cobre home care.
todo convênio médico tem que fornecer home care. Doutor, baseado em quê? Indicação médica. Quem faz o laudo pedindo home care é um médico. Olha, essa pessoa... E aí, a questão do home care, ela precisa ser muito bem explicada, porque home care tem detalhes. Às vezes, o médico da pessoa até tem boa vontade, mas ele nunca se deparou com isso. E aí cabe ao advogado saber ajudar. Doutor, eu preciso de uma indicação no laudo de que o home care é indispensável, mas o senhor precisa me explicar o home care. Precisa de enfermeiro? Por quanto tempo? 12 horas de enfermeiro. Tá, o que mais precisa? Nutricionista 1 vez por semana. O que mais precisa? Fonoaudiólogo 2 vezes por semana. O que mais precisa? Fisioterapeuta 2 vezes por semana. Alguns convênios são melhores para cumprir essas ordens, outros são piores. Mas como tem alguns que é difícil, precisa pôr quantia de fralda, quantia de gaze, quantia de esparadrapo, porque aí o convênio ele não dá o óbvio. Ele manda o enfermeiro, mas sem luva. Ele manda o enfermeiro sem máscara. Se ele pudesse, ele mandava o enfermeiro pelado. Pô. Oi? Isso. Tem que falar, enfermeiro. O negócio da alimentação por sonda. Como chama? Interal, dieta interal. Então tem que pôr lá, que tem que fornecer a dieta interal, que é aquela dieta que vai ser colocada pela sonda. Então, o segredo do home care, juridicamente, é a súmula 90. Coloca a súmula 90 e matou. O juiz já entendeu, ele vai te dar o home care. Mas leva para ele um laudo detalhado. Um laudo detalhado, dizendo o que precisa. O que precisa estar no home care. E, gente, aqui um bate-papo entre advogados. Essa parte do laudo detalhado é o bem da vida que você está pedindo na sua petição. Obrigação de fazer o quê? Fornecer o home care. De que jeito? Os detalhes do laudo. Não põe só no direito. Copia no tópico da tutela de urgência e copia no pedido. Porque na hora de fazer o mandado, o cartório bate o olho no pedido. Então, os detalhes têm que estar ali, para eles copiarem para a decisão o que você quer. E é aquilo que o convênio vai ter que cumprir, né? Não esquece nunca de pedir que seja cumprido em X período, 24 horas, 48 horas, e não esquece de pedir multa diária, sob pena de multa diária. Não esquece, tem que pedir para forçar o cumprimento, senão você tem que ter a multa para executar, né? Outra questão, já que a gente está falando de home cares, mas já fazendo um link com a petição. O laudo médico é essencial, o médico precisa explicar e o médico precisa falar que é urgente. Se for urgente, é claro. Mas o óbvio tem que ser dito. Eu já tive caso, mais de um, que o juiz mandou eu emendar, porque no documento que eu juntei, o médico não dizia que era urgente. Mas era uma cirurgia no coração. Mas o médico não falou que era urgente. Aí outra coisa também da advocacia, pelo menos na minha opinião, o que a gente quer é o resultado, a gente tem que ser inteligente. Não faz uma petição falando, excelência, mas é óbvio que é urgente. Corre no médico, pega o laudo, doutor, põe para mim aqui que é urgente, e junta. Porque uma coisa bacana também de quando o juiz pede emenda da inicial é que ela é o capítulo anterior ao deferimento da liminar. Tem que ter esse feeling. Quando o juiz não apreciou sua liminar e pediu para emendar a inicial, na verdade ele está falando, doutor, só me dá isso aqui que eu te dou. Então emenda a inicial e dá o que ele está pedindo, se não for muito difícil. Se precisa que o médico escreve lá urgente, só pede para o médico escrever urgente. Ele vai te dar a liminar em seguida. Outra coisa também
falando dessa questão de dicas, se não for extremamente necessário, não pede justiça gratuita. Paga custas. Dificilmente você vai juntar no processo, aqui, hein, gente, entre advogados. Dificilmente você vai juntar no processo um orçamento do procedimento. Eu pedi a prótese aqui da moça, que eu sabia que custava R$170 mil. Mas isso não estava na minha petição e eu não juntei um orçamento. O valor da causa estimativo para fins de alçada, R$1.000. E paguei custas, porque ele já me dá logo a liminar. Se o convênio contestar, impugnar o valor da causa e o juiz me mandar responder e mudar o valor da causa, me mandar emendar, eu falo, excelência, corrigindo o valor da causa, e olha só, agora eu preciso de justiça gratuita, porque subiu muito. Mas aí a liminar já veio, a moça já fez a cirurgia, eu já resolvi o problema dela. Porque eu também já vi isso acontecer. Você vai ali na ponta do lápis, dá o valor da causa, R$170 mil. Você nem precisava ter falado do preço da cirurgia. Para todos os efeitos, você nem sabe. Aí não sai a liminar, porque fica discutindo justiça gratuita. Ah, mas não juntou o imposto de renda, não sei o quê, tá. Às vezes é bobagem, entendeu? Paga lá, custas mínimas, dá o quê? 200 e poucos reais, né? Paga custas mínimas e R$100, né? Vai funcionar mais rápido, porque o juiz já vai apreciar direto sua liminar. Não vai parar na justiça gratuita. Alguns juízes eu já vi, e é muito bacana, ele defere a liminar e pede para juntar documento para apreciar a justiça gratuita. Mas primeiro ele defere a liminar. Mas não são todos, né? Então, às vezes vale a pena não parar nessa discussão. O tempo está ficando já meio em cima da hora? Eu não sei. Não? Tá tranquilo? A súmula 92 do tribunal. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo de internação do segurado ou usuário. Gente, não pode. Vai ficar internado enquanto o médico falar que precisa ficar internado. Enquanto o médico falar que precisa ficar internado, vai ficar internado. Ah, mas agora, então, a partir do 30º dia vai cobrar, porque o plano de saúde só cobre 30 dias de internação. Não existe. Súmula 92 do Tribunal aqui de São Paulo. A cláusula que limita o tempo de internação é abusiva. Mas aí também, vamos fazer a observação, é para manter o paciente internado cuidando dele. Não é para fazer o que a Prevent Senior fez. Não é? Gente, a alta do paciente, falar para os convênios médicos, né? É com o paciente bom, não é com o paciente morto. Porque aí resolveram que o jeito de, como é que fala? Esvaziar os hospitais era o povo morrendo, né? Que também não sei como é que tá essa questão aí, mas era para prender todo mundo, fechar tudo, porque pelo amor de Deus, né? Mas aqui tá. Outra aqui que eu acho interessante, que também é uma coisa que eu não sabia. A implantação de stent é ato inerente à cirurgia cardíaca vascular, sendo abusiva a negativa de sua cobertura, ainda que o contrato seja anterior à Lei 9656/98. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não sabia. O stent é tipo um canudinho de malha de ferro. Não sei do que ele é feito. É, uma molinha, né? Aí ele entra dentro da veia e abre, por conta de obstrução de veia. Aí o que os convênios falam? Ou falavam aqui, aí o tribunal tem a súmula. A gente cobre a cirurgia cardíaca, mas não cobre o stent. Então você tem que pagar o stent, que sei lá, era R$5.000, era caro um stent. E aí o TJ disse, não, faz parte do material obrigatório da cirurgia, tem que cobrir stent, né? E aí foi uma vez que eu fiz uma ação de uma cirurgia cardíaca que eu vi aí que eu descobri o que era stent.
Aqui a súmula 95, que se tiver indicação médica, aqui, ó, havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico, que foi aquela primeira ação que eu falei que eu fiz. Porque eu vi que o convênio cobria a quimioterapia das pessoas, mas não cobria o remédio da imunidade, não cobria o remédio do enjoo. Porque eles falavam que tinha que cobrir só a quimioterapia. Aí o TJ tem uma súmula sobre isso. Não, todos os outros remédios associados também tem que ser coberto. Então, toda aquela medicação que tem que tomar junto com a quimioterapia tem que ser coberto. Ah, essa daqui também é interessante. Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica. Súmula 97. A gente começa com outro assunto, que é aquela questão de redução de estômago, essas cirurgias para emagrecimento. Se tiver indicação médica e for um caso de obesidade mórbida, o convênio tem que cobrir. Só que aí vinha a questão da plástica, porque a pessoa faz a cirurgia e ela tem ali um excesso de pele, de tecido, que é muito, né? E precisa ser corrigido por cirurgia plástica. Aí o convênio fala o seguinte: não, a gente tem que cobrir a redução de estômago, etc. e tal, para resolver a obesidade mórbida, mas não a cirurgia plástica. E aí aqui a súmula do TJ que, se for relacionado com obesidade mórbida, inclusive a cirurgia plástica tem que ser coberta, no caso do convênio médico. No caso que eu falei da moça lá da prótese, junto com a cirurgia tinha uma plástica também. O médico falava que ele precisava da equipe lá, eu acho que era neurocirurgia, da equipe de neurocirurgia, e ele falava que ele precisava nas salas do centro cirúrgico da equipe da cirurgia plástica, porque fazia junto. Você colocava a prótese e já fazia uma cirurgia plástica para ficar bonito, para ficar perfeito o rosto da moça, né? E a decisão obrigou o convênio a cobrir os dois. A prótese lá da impressora 3D e toda a equipe de cirurgia plástica no centro cirúrgico. Porque a questão da cirurgia plástica, aí falando de várias decisões, é no sentido de que ninguém é obrigado a ficar feio. Restauração está relacionado com dignidade da pessoa humana. Todo mundo tem o direito de ter aquela aparência que seria a aparência que ele teria se não tivesse o problema de saúde. É lógico que o convênio não tem que cobrir aquele, mas eu queria o nariz um pouquinho menor, eu queria não sei o quê, não são esses detalhes tal, de subjetividade do que a pessoa acha que deveria ser, que não deveria ser, mas é uma questão que está relacionada com a dignidade da pessoa humana. Então, é claro que o convênio tem que cobrir se vai fazer uma cirurgia na cabeça para voltar a ficar do jeito que estava antes. Isso não está relacionado com beleza. Está relacionado com dignidade da pessoa humana, né? Então, nesse ponto, as decisões sempre dizem que o convênio tem que cobrir, relacionado com dignidade da pessoa humana, relacionado com um problema de saúde, né? Essa daqui é interessante também, do ponto de vista processual. O beneficiário do plano de saúde tem legitimidade para acionar diretamente a operadora, mesmo que a contratação tenha sido firmada por seu empregador ou associação de classe. Então, se o convênio médico é da empresa, mas é o sujeito que recebe o atendimento, que pode processar direto o plano de saúde. Não precisa ser a empresa processando. Ele tem direito de processar direto, né? Porque no direito do consumidor se fala disso, né? O consumidor é aquele que recebe o serviço diretamente, né? Não sei se eu estou falando bobagem aqui,
mas se simplesmente é a compreensão de que ele é o consumidor ou se ele é o consumidor por equiparação, porque tem a questão do consumidor por equiparação também, né? Mas o consumidor é o que recebe o serviço, né? Então, ele pode processar o plano de saúde. Ah, mas não é ele que paga, não sei o quê. Às vezes desconta um pouco do salário, às vezes não desconta, mas isso não importa. O que o TJ está dizendo aqui é, mesmo que seja entidade de classe, mesmo que seja aquele plano de saúde da empresa, o funcionário, a pessoa física, o sujeito que usa o plano de saúde, ele tem legitimidade processual para processar direto o plano de saúde. Essa é a súmula 101, né? Aí, pessoal, por último aqui, eu tinha colocado algumas dicas do que eu ponho na petição, mas é isso que eu fui falando para vocês no meio aí, né? Uma coisa que eu não falei é, o laudo é muito importante, você precisa, às vezes, ajudar o médico, e o médico vai te ajudar falando o que precisa estar no laudo, o laudo precisa ser bem explicado, precisa dizer que é insubstituível, que precisa daquele procedimento, daquele remédio que seja, que é urgente. No caso do home care, precisa explicar cada detalhe para vocês não esquecerem de pedir multa diária, tá? E uma outra coisa, dependendo do caso, eu coloco foto no processo. Foto. Às vezes é remédio, não vai ter foto. Mas, por exemplo, eu vou pedir home care. Eu ponho foto. Eu falo, numa boa, excelência, se eu estou tendo que ver a pessoa, se eu estou perdendo noite de sono, porque eu sei a situação que ela está, vossa excelência também vai. Você aí do cartório, que está olhando o processo, vocês também vão ver. Se vocês forem negar, vocês vão ver para quem que vocês estão negando. Eu acho que tem que ser assim. E ajuda. Ajuda. Eu acho que a nossa função é levar o caso ao juiz. E, às vezes, o impacto é visual mesmo. Né? Mexe com o emocional. E se está mexendo com o meu, eu não sou uma barreira, eu não sou um filtro para o judiciário. Eu sou um caminho para o judiciário. Eu entendo que essa minha capacidade postulatória é um caminho ao judiciário. Eu levo a causa ao judiciário. Esse negócio de que o advogado é o primeiro juiz do processo é meio para dar uma agradadinha na gente. Como se a gente ficasse muito encantado com a palavra juiz. Mas eles querem que a gente comece a barrar processo. Não, às vezes eu falava isso no escritório com o meu pessoal. Gente, faz uma petição assim, assim, assado. Não, doutor, mas tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, então coloca assim, assim tal coisa. Eu falo, gente, peraí. Além de convencer o juiz, primeiro eu tenho que convencer vocês. Às vezes o estagiário, né? Não, doutor, mas... Eu falei, não, mas peraí. O meu primeiro trabalho é convencer o estagiário, depois é o juiz. A nossa função de advogado, legal. Não vamos fazer lide temerária, não vamos sair processando tudo que não faz sentido nenhum, que não tem pé nem cabeça. Mas a nossa função primeira não é ser um filtro, é ser um caminho. Então, se eu estou vendo que a pessoa está no estado de saúde muito ruim, que está sofrendo, que está na cama, eu ponho foto no processo. E acho que 100% dos processos que eu pus foto, 100% deferiu a liminar. Então, tem funcionado. Mas a gente tem que ser um filtro da foto. Né? Vai escolher a foto que vai deixar o juiz mais chocado. Às vezes eu pedi de liberdade provisória, eu também ponho foto. Eu falo assim, manda foto. Mas que foto? A foto que você mostraria para o seu sogro para pedir a filha dele em casamento. É essas que eu quero. Eu quero batizado, eu quero casamento, eu quero, às vezes, com todo respeito a todas as religiões, claro, mas a pessoa evangélica, ela tem foto de sendo batizado naquela piscina, é bonito pra caramba. Carteirinha da igreja, eu ponho tudo. Mas nessa eu filtro. Eu falo, eu quero foto. Aí vem foto com os amigos, cordão de ouro, não sei o que. Não, essas não. A mesma coisa com a questão do pedido aqui de atendimento, né? Você vai pôr as fotos que a pessoa está pior, né? Você vai pôr a foto que ela está muito bem. Bom, lógico, brincadeira, né? A gente vai estar sempre relacionado ao caso ali, mas era isso.
Aí, se a gente tiver perguntas, se a gente tiver alguma consideração aqui dos doutores, minha parte foi essa. Obrigado. Doutor Dario, muito obrigada. Se vocês quiserem fazer uso da palavra, tem pergunta no chat, né, Tamires? Tá bem. Ela vai fazer. A doutora Nélia. Quer apagar aqui a luz? Tá, obrigada, Bertone. Oi, estão me ouvindo? Sim. Estamos, Nélia. Pode. Agora o microfone está fechado, doutora. Abriu? Agora abriu. Abriu. Abriu? Tá ótimo. Só para dizer, não vou abrir a câmera porque eu estou dirigindo, estou na Anchieta, mas ouvi toda a palestra. Muito obrigada, doutor. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta específica para o doutor Dario, se ele tem experiência, porque eu tive uma experiência muito ruim com o pedido de home care. Posso falar? Claro, fica à vontade. Sim. Então, o paciente estava internado, ia para home care, tinha indicação de home care, a equipe multidisciplinar no hospital fez o laudo, né, de tudo que o paciente precisava, um paciente gravíssimo na época, isso foi durante a pandemia, gravíssimo, e o que o convênio, Saúde Bradesco, inclusive, convênio que a gente considera bom, né? O que o convênio fez? Ele mandou 3 empresas de home care fazerem a avaliação do paciente lá no hospital e fazer a sua própria avaliação do que eles indicavam de home care. Aí eles escolheram uma das empresas e aquela indicação da empresa home care do convênio estava muito aquém da indicação médica originária. Bom, entrei com ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, o juiz negou a tutela e abriu para contestação. Eu mandei um e-mail, liguei no cartório, mandei um e-mail dizendo que o paciente estava sem fonoaudiólogo, estava com gastrostomia, que o paciente não engolia nem a saliva. Aí, nesse momento, eu consegui a fono, não consegui o aspirador de saliva, e assim, despachando com o juiz por e-mail. Isso foi durante a pandemia. E foi uma experiência muito ruim, o paciente acabou tendo um outro AVC em casa e veio a óbito. Isso tudo foi muito rápido, e foi uma experiência, eu trabalho bastante na área de saúde, mas essa experiência foi aqui na comarca de Santo André, foi muito ruim com esse juiz da vara cível. E aí eu queria saber do doutor Dario se ele já teve uma experiência assim, qual é o pulo do gato, né? E se ele tem essa experiência dos convênios mandarem as próprias equipes ou empresas de home care fazerem a própria avaliação. Eu queria saber a experiência dele, o que ele poderia nos orientar. Muito obrigada, Nélia, pela sua pergunta. Pode? Claro. Dá medo esse negócio de vir perguntas pela internet. E cumprimentar a professora Solange ali, a minha coordenadora que eu tinha falado, que eu estou vendo ela numa janelinha ali. Estava aparecendo. Bom, o negócio do home care, ele é complicado mesmo. Às vezes, na tutela de urgência, nem tanto, porque geralmente a gente vai conseguir ela inaudita altera parte, né? Então, só a gente vai ter falado. Mas, na primeira oportunidade que o convênio tem, ele sempre tenta levar a discussão para o lado técnico. E aquela questão que eu estava falando do CRM, pegar mais pesado nisso. Porque o convênio sempre tem aqueles médicos que não são médicos do paciente, são médicos do convênio. Então, eles não estão ali exercendo medicina do jeito que eu entendo que ela deve ser exercida, que é para o bem do paciente. Eles estão exercendo medicina para o bem do convênio. Então, eles vão vir falar com palavras técnicas que não precisa daquilo, que precisa de outra coisa, né? Qual é o pulo do gato? Primeira coisa, ter o médico do paciente ali junto de você, que ele vai te ajudar a rebater o argumento técnico com o argumento técnico. E você levar para o juiz da melhor maneira possível que, quando ele diz, por exemplo, vamos lá, uma discussão de fisioterapeuta.
Ah, não precisa de fisioterapeuta uma vez por semana. Precisa de fisioterapeuta uma vez por mês. E aí o médico vai te explicar. Doutor, por que precisa de uma vez por semana? Ah, porque a movimentação lá da garganta vai piorar e esse músculo reage, não sei o quê. E de repente você vai até pôr para o juiz, da forma mais simples possível, mas uma literatura médica. Falar, excelência, olha só, a questão do fisioterapeuta está aqui no livro tal, isso é a nossa especialidade, né? Colocar referência na petição. Esse músculo reage em tanto tempo, então um mês vai piorar, se for toda semana vai conseguir manter o estado dele de saúde. A doutora falou que a questão do enfermeiro e do auxiliar de enfermagem. O convênio vai sempre querer falar que o auxiliar de enfermagem dá conta. Mas aí você vai vir lá nos próprios conselhos dele de profissão, ele diz o que um enfermeiro faz, o que um auxiliar de enfermagem faz. E aí você vai confrontar isso junto com o relatório do médico. Fala, olha, ele precisa que faça esse e esse procedimento. Isso não é procedimento de enfermeiro, isso é procedimento de auxiliar de enfermagem, né? A doutora perguntou se eu já tive alguma experiência. Eu já tive experiência difícil com home care em cumprimento de sentença, por conta da multa. O home care, a grosso modo, ele era fornecido, mas ele não era fornecido do jeito que estava na decisão, porque a decisão copiava o relatório médico, e aí, por exemplo, não tinha a frequência de enfermeiro, tinha que ter enfermeiro todo dia. E aí, quando você pegava a lista de presença lá, o ponto dos profissionais, você tinha auxiliar de enfermagem assinando todo dia, mas não tinha enfermeiro. E aí teve essa discussão lá no cumprimento de sentença, se tinha sido cumprido, se não tinha sido cumprido. Então, home care realmente é difícil, porque você consegue a tutela, mas não morre ali. Enquanto vai prestando home care, o convênio vai brigando com você. Ele vai piorando, aí você vai falando, não está cumprindo. Ele vai estar cumprindo sim. E a discussão fica nessa. Muito obrigada, doutora. Inclusive, nós tivemos, né, doutor Bertanha, recentemente, o caso de um colega advogado nosso aqui, que está internado, inclusive, ainda, doutor Ricardo Saara, que é procurador do município, e cuja liminar foi negado o cumprimento pelo convênio de saúde. Né? Então, é um tema muito delicado mesmo, né? Porque mesmo quando nós conseguimos a tutela de urgência, nem sempre ela é cumprida, nem sob pena de multa de elevado valor. Né? É um desrespeito à vida. Desculpa aqui o desabafo. Sim. Bom, tem mais alguma pergunta, Tamires, no chat? Eu vou passar a palavra online à nossa presidente da Comissão de Direito Processual Civil, que está lá na casa dela, para ela poder participar aqui conosco antes de fazer o encerramento. Pode falar, doutora Renata. Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ai, muito obrigada, né, por abrir a palavra aqui para fazer algumas considerações. Doutor Dário, eu achei sensacional várias dicas, né, que o doutor deu, em especial a questão da justiça gratuita, que às vezes a gente perde muito tempo na justiça gratuita e acaba perdendo a celeridade que a gente busca na tutela. Então, essa dica eu achei sensacional e muito relevante e muito prática. Gostei muito dos apontamentos, realmente é um tema relevante, importante para todos nós. Eu acho que, como advogados, a gente tem sim que buscar o direito à saúde desses pacientes, independente da dificuldade que isso traga, né? Porque, de fato, a gente viu que não é uma coisa fácil de ser alcançada. No entanto, é uma coisa que está dentro do nosso papel de advogado e, às vezes, a gente tem que ter essa força aí de se posicionar e buscar a garantia dos direitos constitucionais. Excelente sua exposição. Gostaria muito de te agradecer pela presença. Infelizmente, não estou aí pessoalmente, mas estou de coração. Agradecer a todos da OAB pela realização do evento, agradecer a minha comissão que está aí na mesa, né, que me auxiliou tanto nesse processo de isolamento, e agradecer de coração todo o conhecimento que o senhor nos trouxe aqui, doutor. Muito obrigada, viu? Adriana, muito obrigada também. Doutor Bertanha, muito obrigada. Todos vocês, um imenso carinho. Nos vemos logo. Um grande beijo a todos.
Obrigada, Rê, obrigada mesmo pela sua dedicação e seu empenho também. Mais alguém? Eu estou vendo algumas pessoas com a câmera aberta. A doutora Solange quer fazer alguma consideração? Olha lá, ela está ali. Olha lá, Dario. Ai, uma fofa, viu, doutora Solange? Minha amiga pessoal, muito obrigada pela indicação do Dário também, viu, Solange? Olá, boa noite a todos. Boa noite. Vocês me ouvem? Sim, sim. Eu queria cumprimentar a OAB, subseção de São Bernardo do Campo. É uma honra poder participar. Eu gostaria de estar presencialmente aí no evento, mas como vocês podem ver, quando a gente tem uma tarefa de sala de aula, e aí os meus alunos estão acompanhando a palestra aí com vocês, eu queria cumprimentar a presidente, a doutora Renata, minha amiga, ao doutor Dario, que é um excelente profissional da área, tem experiência, acho que foi super relevante, e eu só queria mesmo cumprimentar o trabalho de todos vocês aí, mandando um grande beijo e um salve para todo mundo aí. Um beijo, ó, todo mundo mandando beijo para eles. Tá. Que legal. Um beijo aqui de São Bernardo para todo mundo. Obrigada, viu, doutora? Doutor Dario está mandando um beijo também. Obrigada, professora. Obrigada. Olha lá, seus alunos. Bom, parece que tem mais uma pergunta no site, Tamires. Não? Bom, obrigada a todos vocês que estiveram online, a todos vocês que estão aqui, não é? Nessa noite chuvosa e fria. Tem uma pergunta, sim, da doutora Raqueline Felizardo, ao vivo e presencialmente aqui. E olha que ela entende de plano de saúde, hein? Tem um microfone? Espera só um pouquinho. Não, na verdade, não é uma pergunta, é uma contribuição. Você falou aí do CRM, e o CRM ele é ótimo em pareceres. Então, por exemplo, determinados procedimentos que as operadoras julgam ou têm por experimentais, o CRM já tem pareceres que não são e os ratificam. Então, é interessante sempre nessas ações que vocês forem, né, principalmente de cirurgias, neurocirurgias, inclusive, cirurgias de câncer, ablação percutânea, o CRM já tem pareceres e é muito interessante quando você coloca o parecer do CRM dentro da sua petição, porque isso dá uma força de convencimento muito interessante. Eu tive um caso recente de uma ablação percutânea, de um tumor renal de menos de 2 centímetros, que não se faz a céu aberto a cirurgia por conta do risco que o paciente corre, mas que você faz, né, você queima lá o tumor local e fica beleza. E não tem no rol de procedimentos, mas o CRM já tem um parecer ratificando que em tumores menores de 2 centímetros é o procedimento ouro para esse caso. E também tive agora a satisfação que a operadora entrou com recurso especial e o ministro Villanovas deu que o rol não é taxativo, é exemplificativo. Saiu dia 2 de maio essa decisão. Então, acabou de sair o voto dele dizendo que o rol não é taxativo, é exemplificativo. Foi nesse caso. Agora, com home care, só mais uma contribuição. Muito cuidado quando houver uma solicitação de home care, porque normalmente a operadora inconlui o hospital para poder reduzir o custo da internação. E não necessariamente vai ser melhor para o paciente e para a família, que às vezes não tem nenhum cuidador, né? E às vezes vocês vão ter que entrar com a ação ao contrário, para aquele paciente não ir para casa por falta de estrutura naquela casa, por falta de estrutura de cuidador, mas a operadora começa a pressionar para ir para home care, dizendo que é melhor para o paciente, nem sempre isso é verdade. Se a operadora está oferecendo, desconfie. Como a Adriana disse outra vez, 25 anos do lado contrário, né? Então, a gente militou assim, por algumas questões, a gente até brigava muito, né? Agora eu faço a parte do consumidor e realmente a gente vê que tem algumas
alguns abusos. A regra é, se o convênio oferecer, a gente quer o contrário. Desconfie, desconfie. E nas cirurgias, eu falo cirurgias de coluna, porque a gente já viu assim, né? Tem o médico pedido, mas existe também um corporativismo muito grande, uma falta de indicação também muito precisa para ganhar dinheiro. A gente viu aí a questão da máfia das próteses, né? Que foi uma coisa absurda, de pacientes que não tinham indicação de cirurgia, mas o médico pede 150 mil de materiais, sem que tenha uma listese numa coluna, né, sem que tenha uma indicação precisa. Nesses casos, uma segunda opinião, acho imprescindível, porque aí você vai estar ajudando até o seu cliente a saber se aquela indicação é a melhor escolha para o tratamento dele. Então, eu fiz cirurgia de coluna em 2011, foi uma cirurgia de urgência, e não colocou uma prótese, um parafuso na minha coluna, porque não tinha indicação. Né? E, de repente, um outro médico não, vamos já fazer, já vai cortar, já vamos colocar já as placas e tudo. E aí você tem, né, uma série de complicações que você pode evitar, ou pelo menos postergar. Tá bom? Era isso. Só um complemento aqui sobre home care, eu também tive um caso recente, inclusive é uma colega da graduação, era um caso bem complicado, que era a mãe dela, e o convênio autorizou o home care, no entanto, até o que eu falei com o Dr. Dario, autorizou não com enfermagem, mas com técnico de enfermagem, e tivemos vários problemas quanto a isso. A liminar foi deferida, tinha o home care, tinha vários procedimentos aceitos, mas o técnico de enfermagem não tinha capacidade. Então, geralmente são pessoas que não conseguem sequer acessar a veia para pegar, para passar, enfim, para tirar até sangue. Procedimentos simples, eles não conseguem fazer. E muitas vezes, é o que o Dr. Dario falou claramente, tem que deixar isso claro na petição, porque eu não tive isso na liminar e a gente ficou discutindo o processo inteiro, ela veio a óbito também, com esse problema entre técnico de enfermagem e enfermeiro. Era 24 horas a enfermagem, isso aí estava determinado na decisão, mas ia técnico de enfermagem 4 vezes por semana e enfermeiro 1 vez. Então, o dia que o enfermeiro ia, conseguia fazer o procedimento da forma correta. Nos outros dias, a mãe dela sofria muito. Então, é bem complexo mesmo o home care. Tem que ficar atento nessas dicas mesmo, bem importante. Doutora Raqueline, muito obrigada pelas suas considerações. Essa mulher é fera em plano de saúde. Ainda bem que ela está do nosso lado agora, consumidor. Temos mais uma pergunta aqui para o doutor Dario, que está no chat, tá bom? A doutora Patrícia, ela diz que ela não costuma fazer pedidos de danos morais nas ações. O que os doutores têm a dizer sobre os danos morais nessas ações? Bom, vou falar primeiro, mas acho que os doutores podem ter alguma consideração também. Eu já pedi alguma vez e quando pedi, ganhei. Eu vejo que demora de cobertura, acho que a jurisprudência até fala, demora da cobertura, demora da resposta, gera algum dano moral. Não é valor alto, né? É valor baixo, mas atrapalhar não vai, né? Atrapalhar não vai, no máximo vai ser negado. Mas eu particularmente acabo me empolgando tanto com o bem da vida ali, a cirurgia, o remédio. Sinceramente, acho que, lembrando aqui agora, devia ter pedido dano moral em algumas aí que eu não pedi. Mas quando eu pedi, teve dano moral. Eu lembro já de condenação que veio dano moral junto, mas o valor não é alto, não. Acho que 3 mil, 5 mil, é alguma coisa por aí, né? Mas, se eu não me engano, a jurisprudência entende que cabe dano moral sim, e é o negócio do dano moral in re ipsa. Você não precisa comprovar que é óbvio que causou constrangimento, né? Sim, sim. Então, eu peço em todas as ações que eu tenho, inclusive eu tenho uma recente agora que eu fiz acordo com o Bradesco, dano moral de R$6 mil, e a gente pede em caráter punitivo e educativo, né? Com a ideia, além do INREPSA, para que não se repita. Eu peço, mas também cai na questão, doutor, do valor da causa. Então tem que se atentar. Pediu justiça gratuita, englobou dano moral, tem que se atentar à questão do valor da causa. A doutora falou do juiz de primeira instância, né? E o tribunal. O Código de Defesa do Consumidor, ele permite que seja o domicílio do consumidor. Mais uma vez, entre advogados aqui, né? É uma faculdade. O domicílio do réu é a regra. Às vezes, eu dou uma olhada no juiz.
Comarca pequena, então, que tem pouco juiz, meio que você já sabe a decisão. Por exemplo, lá na minha comarca. Meu filho, onde é que você mora? Ah, moro em tal lugar. Ah, eu vou no domicílio do convênio. Ah, onde é que você mora? Eu moro em tal lugar. Eu vou no seu domicílio. Onde é que você mora? Eu moro em tal lugar. E o do convênio? Você não quer morar um tempinho com a sua sogra, não? Onde é que ela mora? Dá para jogar com a competência. Isso. É isso mesmo. Quando eu tenho essas ações, eu peço danos morais também. O que eu penso é que a gente precisa sempre fazer essa pesquisa. Isso eu falo desde a época da faculdade, para fazer uma pesquisa de jurisprudência, para que a gente possa estimar, pedir um valor que seja razoável, né? Porque para não, ainda que tenha justiça gratuita, né? Tamires, agora encerraram as perguntas? Bom, gente, gostaríamos de agradecer novamente a todos, advogados, advogadas, estagiários, estagiárias, alunos da professora Solange, a professora Solange, a doutora Renata, todos que estiveram presentes aqui. Antes de encerrar realmente a palestra, eu gostaria de chamar o presidente da nossa subseção, doutor Ricardo Bertanha, doutor Luiz Ricardo Bertanha, né, para entregar para o doutor Dario Reisinger Ferreira um certificado, né? Eu vou ler aqui para vocês. Certificado Ordem dos Advogados do Brasil, da 39ª Subseção de São Bernardo do Campo, certifica que Dario Reisinger Ferreira proferiu palestra sobre o tema concessão de tutela de urgência nas ações movidas em face dos planos de saúde, rol taxativo exemplificativo, realizada nesta data, pela Casa da Advocacia e Cidadania de São Bernardo do Campo, 31 de maio de 2022, quem assinam o doutor Luiz Ricardo Bertanha e a doutora Elaine Brandão, nossa secretária-geral. O doutor Bertanha vai fazer a entrega para o doutor Dario. Por favor, Tamires. Vamos tirar eu também. E gostaria de agradecer aos membros da comissão, né, que estiveram aqui essa noite. Vamos lá. Espera que vocês também vão sair, não. Não, vocês dois. Ó, quem está online, para sair na foto, tem que abrir a câmera, hein? Que aí dá para sair. A doutora vai fazer. Quanta foto, né? Tá vendo? O pessoal que está online está perdendo a sessão de fotos presencial. Vamos tirar uma foto com todo mundo da comissão aqui na frente? Vamos. Vem todo mundo. Pietro, Thaís, Cíntia, Manuela. Ficou as mulheres para um lado e os homens para o outro, é isso? Pronto. E da comissão, só da comissão agora. Doutora Renata, você está sendo representada pela sua comissão nesse momento. Sinta-se aqui, tá? Nesta casa. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu declaro encerrada a palestra desta noite.